Boa noite, irmãs e irmãos. Estamos aqui com alegria, reunidos mais uma vez em nome do Senhor, cantando louvores para Ele. Deus aprecia a música que glorifica o Seu nome. É muito gostoso a gente poder estar adorando o Senhor, né? Irmãos, vamos dar continuidade então na exposição de Romanos, parte de número 28. Agora nós vamos dar continuidade no capítulo 8 ainda, né? De 5 a 11. Capítulo 8 de Romanos, agora no trecho de 5 a 11. Vamos ver o que o apóstolo nos ensina aqui nessa noite. Vamos ler. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se porém Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Oremos mais uma vez, buscando de Deus discernimento, graça, não é? Um trecho tão complexo, tão maravilhoso, intrincado aqui, mas que tem muita coisa linda para a gente aprender, não é? Vamos pedir para Deus nos ajudar. Ó Deus, somos gratos a Ti por podermos abrir a Tua palavra. Quem somos nós para merecermos tamanha graça de podermos abrir as Escrituras Sagradas? Mas é debaixo da direção e do ministério do Teu Espírito que nós nos colocamos, nos submetemos. E assim esperamos dele, que ele seja o nosso verdadeiro mestre. Não o homem, mas o Espírito Santo. O mesmo que inspirou esse trecho, essa palavra, a tua palavra, as Escrituras, esse mesmo Espírito que seja o nosso professor nessa noite, aquele que vai convencer o nosso coração, que ele aplique essas verdades no nosso coração, Senhor. Por isso pedimos que o Senhor abra os olhos do nosso entendimento, que a nossa mente esteja voltada para a tua palavra nessa noite. E mais do que isso, que teu Espírito opere isso, para que sejamos salvos, para que sejamos fortalecidos, para que possamos crescer na Tua graça, no Teu conhecimento, e assim estarmos firmes contra as astutas ciladas do diabo e também contra o engano dos homens. Ajuda-nos a ver a verdade aqui nessa palavra. Senhor, nós Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Irmãos, nós vamos olhar para esse trecho sobre o tema, a inclinação da vida no Espírito. Na verdade, você percebe que ele vai fazer uma comparação, né? Fazer um contraste entre carne e espírito. Mas o nosso foco é o Espírito. Nós somos cristãos, nós somos crentes, então nós que temos o Espírito, nós queremos olhar as coisas de Deus. Mas ele vai fazer analogia para explicar melhor as coisas do Espírito. Então, o foco é o Espírito, a inclinação da vida no Espírito. Nós entendemos que o capítulo 8 está dentro do trecho, desde o capítulo 6, Paulo vem falando sobre o processo de santificação. Ele vem falando ali que nós já estamos mortos para o pecado, mortos para a lei, e, por conseguinte, nós então estamos no Espírito, e o Espírito nos leva à santificação, a uma vida reta diante de Deus. Essas são as evidências de que nós estamos no Espírito, quando nós vivemos para agradar a Deus. É o que ele vai explicar agora em mais detalhes nesse trecho. Então, quando nós já começamos a ver aqui no capítulo 8, né, desde a semana passada, na verdade, que Paulo ele mudou o foco que ele vinha falando no capítulo 7, ele vinha, 6 e 7 principalmente, ele vinha falando sobre um eu,
Nós vimos que a centralidade no capítulo 7, em especial, é o eu. O eu que não consegue viver segundo a vontade de Deus, o eu que não consegue praticar a lei. Então era o eu que estava em evidência no capítulo 7, e Paulo destrói o nosso eu, falando do eu, que esse eu não pode agradar a Deus, porque ele não pratica as coisas, a lei de Deus e aquilo que Deus ordena. No capítulo 8, então, ele passa a falar qual é a centralidade agora. A centralidade agora deixa de ser o eu e passa a ser o Espírito. Ele fala agora do Espírito. Ele está tratando da obra do Espírito Santo na vida do crente. E ele vai continuar falando isso nessa noite para nós. Então, Paulo argumenta aqui, obrigado, irmão. Aliás, desde o início, né, que sem a fé em Jesus Cristo, né, que concede a justificação ao crente, ou melhor, sem a fé, ele não é justificado. Então, Paulo já está ensinando desde o início da carta dele, desde o início de Romanos, quando ele entra na parte teológica, na parte doutrinária da carta, lá no capítulo 1, ele está mostrando sobre a depravação total. E ele começa a ensinar dali para frente que a fé em Jesus Cristo, que essa fé que concede então a justificação ao crente, isso não é dele, é dom de Deus a fé, não é? E também o convencimento da incapacidade do homem de justificar-se diante de Deus, tudo isso são obras do Espírito. Na verdade, ele já está falando desde o início, quando ele mostra que a carne não pode fazer coisa alguma. Se alguém fez alguma coisa pelo homem que é crente, é o Espírito, foi o Espírito. E tanto a fé que o Espírito concede ao crente, que o justifica, quanto a obra de ele lutar contra si mesmo ou contra a carne, são obras do Espírito. A santificação também o viver do crente é pelo Espírito. E se não for pela força do Espírito, o crente não vive como um filho de Deus, como digno, como a expressão da glória de Cristo nesse mundo. Então ele está mostrando aqui em detalhes, agora vai passar cada vez mais nesse capítulo 8, mostrar esses detalhes, que tudo é obra do Espírito. Ele já falou para nós, de 1 a 4, no versículos de 1 a 4, que nós vimos a semana passada, Paulo já mostrou, em primeiro lugar, que os que estão em Cristo, para os que estão em Cristo, ele faz uma grande declaração, não é? Gloriosa: não há mais condenação alguma para os que estão em Cristo. Aleluia. Versículo 2, ele diz que esses que estão livres, que estão em Cristo, eles estão livres da lei do pecado e da morte, porque eles vivem pela lei do Espírito de vida. Não é? Versículo 2. Versículo 3, ele disse que quem fez isso, ou seja, livrar da condenação do pecado e da morte, não foi o crente, não foi o homem, foi Deus Pai que fez isso, por meio do Deus Filho, da obra da justificação conquistada por Jesus na cruz, por sua morte, e aplicada ao crente pelo Deus Espírito Santo. Então é o Deus triuno que fez essa obra. É o que ele mostra no versículo 3, nós vimos a semana passada também. E ele fecha no versículo 4 dizendo que, uma vez em Cristo, o eleito agora pode cumprir o preceito da lei, pois ele não anda mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. E é o que ele vai falar nessa noite em mais detalhes para nós. Então agora ele está mostrando o último, ele vai puxar do versículo 4 para cá, ele vai mostrar que, como ele disse no versículo 4, a fim de que o preceito da lei, versículo 4 eu estou lendo, né? A fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, quem somos nós? Os eleitos, os crentes, a igreja. Cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. E agora ele vai mostrar o que é as diferenças, né? O contraste entre viver na carne e viver no Espírito. Então vamos lá. Essas evidências, ele vai mostrar agora as evidências de viver na carne, como também o contraste daqueles que estão no Espírito, e também vai mostrar as consequências eternas, as consequências eternas daquele que vai permanecer na carne até o fim e daqueles que estão no Espírito. Há consequências, então são contrastes e também consequências. E a gente vai dividir esse trechinho, de 5 a 11, em 3 partes. 3 partes que a gente poder ter um entendimento melhor, eu acredito.
O versículo 5 e 6, a primeira parte, os dois primeiros versículos, o 5 e o 6, é uma introdução. E ele vai falar sobre duas mentalidades, dois destinos. Ele vai falar no versículo 5 e 6, duas mentalidades que levam a dois destinos, bastante opostos. A segunda parte, versículos 7 e 8, Paulo vai mostrar, ele vai falar sobre os que permanecem na carne. Versículos 7 e 8, a segunda parte, os que permanecem na carne. E em último lugar, terceira parte, versículos 9 a 11, Paulo vai falar sobre os eleitos. Ele vai tirar o foco daqueles que estão na carne e vai passar a falar sobre vós. Quem é o vós aqui do versículo 9? É a igreja, são os eleitos. Ele tira o foco de um grupo de pessoas e passa a falar sobre outro grupo de pessoas a partir do versículo 9 até o versículo 11. Então ele vai falar sobre os eleitos, que eles são a habitação de Deus em espírito, ou a habitação do Espírito Santo. É esse o trecho que nós vamos estudar. Então vamos lá, primeira parte, esquentando os motores, e vamos lá. Versículo 5, ele está fazendo então essa introdução, e o versículo 5, ele é tão rico que a gente vai se deter um pouco mais nele aqui para extrair o máximo que a gente puder, porque ele é base para a gente compreender todo o restante dessa perícope, né, desse trecho. Então ele fala aqui no versículo 5, introduzindo o mesmo raciocínio que Paulo já usou lá no capítulo 5, de 12 a 21. Vocês se lembram no capítulo 5 de Romanos, de 12 a 21, Paulo também faz uma comparação entre duas categorias de pessoas. Ele fala lá no capítulo 5, de 12 a 21, sobre Adão e Cristo. Agora aqui ele vai falar sobre carne e espírito, usando os mesmos argumentos. Né? Então ele está usando o mesmo raciocínio aqui. Então nesse trecho que nós vamos ler, vamos estudar, de 5 a 11 do capítulo 8, ele vai falar sobre os que estão na carne, que no capítulo 5, Paulo disse se referem aos que estavam em Adão. Agora, os que estão no Espírito, nesse trecho que nós estamos lendo nessa noite, e vamos estudar, são os que estão em Cristo. É a mesma coisa que ele usou lá no capítulo 5, de 12 a 21. E carne, aqui, irmãos, carne aqui não significa propriamente o corpo físico, porque o corpo físico não é o problema final do ser humano. O problema final do ser humano é a sua natureza interior. Carne aqui é a natureza carnal. É o pecado que habita no descrente. Não é? Então, carne significa homem carnal. Presta atenção, é homem carnal, ou o ímpio. Eu estou falando de uma categoria de pessoas aqui, é o ímpio. É aqueles que permanecem em Adão, na carne. Então, homem carnal, que eu estou me referindo aqui, ele não usa o termo carnal nesse trecho, mas se você olhar para o capítulo 7, que nós estudamos há algumas semanas atrás, versículo 14, Paulo diz, olha só, versículo 14 do capítulo 7, o que é que ele diz? Porque bem sabemos que a lei é espiritual, todavia sou carnal. Só que não tem nada a ver esse carnal aqui com o carnal que nós estamos vendo agora. Por incrível que pareça, parece que Paulo está querendo fazer a gente ficar mais confuso, né? É que esse carnal que Paulo está falando no capítulo 7, versículo 14, refere-se ainda a uma natureza que persevera dentro do crente, ainda que ele seja crente, mas há uma luta, não é uma luta? Entre carne e espírito, é uma guerra, é o que ele fala no capítulo 7. Né? Então, não é essa a questão aqui. O carnal do versículo 5, do capítulo 8, que ele está tratando aqui nessa noite, é aqueles que são ímpios ou descrentes, são aqueles que estão na carne, é carnal também, mas no sentido completo. Eles não creram em Jesus Cristo ainda, eles não são salvos, não foram redimidos, eles não tiveram seus olhos abertos pelo Espírito, então eles estão na carne ainda. Também é diferente do trecho que Paulo fala aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 3, de 1 a 3, porque Paulo chega à igreja de Corinto e fala assim, olha, eu não posso falar com vocês como a espirituais, senão como a carnais, porque vocês ainda são
crianças. Ali, Paulo também não está dizendo que os crentes eram descrentes, os coríntios eram descrentes. Não, ele está dizendo assim, vocês não cresceram, vocês são filhos de Deus, vocês são crentes, mas ainda estão pendendo para algumas coisas mais carnais do que espirituais. Você tem que parar com isso. É isso que ele está falando lá aos Coríntios. Do versículo 1 do capítulo 3 de 1 Coríntios, que confere em casa. Capítulo 3, de 1 a 3. Paulo fala isso. Ele queria dar alimento sólido para eles, ele queria dar uma comida mais substancial, falando mais de Cristo, das profundezas de Cristo, das profundezas das Escrituras, mas ele não podia. Por quê? Porque eles eram bebês. Vocês são crianças ainda. Já era para comer carne, mas eu não posso dar carne, eu tenho que dar leitinho. Ele menciona, eu tenho que dar o leite racional, o leite ainda, leite espiritual. Não dá. Então ele dá uma bronca, né, nos coríntios, por assim dizer, né? É isso que ele está fazendo. Então esse carnal aqui, outra coisa que a gente tem que tirar da cabeça, não existe crente carnal. Não existe crente carnal. Existem crentes desobedientes e rebeldes, mas não há crente carnal. O sentido carnal aqui não é que ele... por isso que a gente tem que tirar um pouco esse tipo de palavreado, né, do nosso dia a dia. O crente carnal não existe. Se ele é crente, ele tem o Espírito, então ele não está na carne. Agora, ele pode ainda desobedecer e dar ocasião à carne? Às vezes acontece. Às vezes acontece o crente pecar. Às vezes acontece o crente pender para algumas coisas da carne, mas ele não fica lá, porque o Espírito que está nele tem nojo das coisas da carne. Então ele se arrepende um dia e volta para Deus. Ele não permanece na vida carnal. Isso não isenta do crente pecar, não é isso que eu quero dizer. Ninguém é perfeito. Ninguém pode dizer, eu nunca mais vou pecar porque agora eu virei crente. Não, primeiro que você não vira crente. Quem faz você crente é o Espírito Santo. Ninguém tem esse poder. É Deus que nos faz crentes, crermos no Senhor. E é Ele que opera em nós isso. E segundo, que ninguém pode prometer que nunca vai pecar. Porque ainda há essa guerra dentro de nós, né? Essas duas naturezas guerreando. Bom, então Paulo diz isso. A carne aqui então é isso. O carnal porque esse carnal do capítulo 8 são realmente os ímpios, são aqueles que não creram ainda. Esses então são aqueles que não nasceram de novo. Jesus diz que esses não nasceram do Espírito, da água e do Espírito, conforme João, capítulo 3, de 5 a 6. Acompanhem comigo o Evangelho de João, capítulo 3, de 5 a 6. Jesus está conversando com Nicodemos. E naquela conversa, ele explica para Nicodemos exatamente algo que Paulo está nos ensinando aqui nessa noite. Ele está falando para Nicodemos que, versículo 5 e 6, do capítulo 3 de João, ele diz assim, respondeu Jesus respondendo para Nicodemos, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então ele está querendo dizer o seguinte, quem nasceu do Espírito não é mais carne, não que ele não está no corpo, e nem que ele não pode ser tentado pela carne, mas ele está querendo dizer que quem nasceu de novo é Espírito. Quem é crente tem o Espírito, independente se ele já falou em línguas ou não, isso não tem nada a ver. O crente é salvo quando ele creu no Senhor, o Espírito entrou nele, o Espírito que o vivificou, independente das coisas sobrenaturais que talvez nunca vai fazer. Eu nunca fiz nenhum movimento sobrenatural do Espírito. Então, isso precisa ficar claro para nós. Né? Então, o Espírito é o que... viver no Espírito aqui é isso. Outra coisa importante a gente entender no versículo 5, vejam que ele é rico. São os termos inclinação, ou os que se inclinam. Talvez algumas versões não é essa palavra de inclinar-se, né? Mas aqui, na Ara, a palavra usada é inclinar. Os que se inclinam para a carne e os que se inclinam para o Espírito. Então o termo inclinar aqui, infelizmente, foi traduzido para o português numa única palavra, inclinar. Ele usa inclinar para a carne e usa inclinar também para o Espírito. Só que, no grego, são duas palavras diferentes.
A inclinação aqui, traduzida no português, a inclinação da carne é uma palavra. A inclinação para o espírito é outra palavra. Por exemplo, inclinação aqui, na carne, a primeira inclinação é para a carne. Paulo usa um termo, uma palavrinha bem curtinha, on, no grego. Esse termo grego significa estar, os que estão na carne. Significa, dá um sentido de ser, de existir. Aqui é como se ele estivesse dizendo, os que são carne, quer dizer, ele tem a natureza da carne, ele cogita das coisas da carne. Então, o inclinar para a carne é existir, é viver, é ser, é como algo natural da carne. Esse é o termo que foi, infelizmente, traduzido por inclinar aqui, né? Mas é a palavra grega on, que significa algo natural. Ele faz aquilo naturalmente, ele se inclina para as coisas da carne naturalmente. Não precisa ninguém empurrar ele. Carne é carne. Ela faz as coisas da carne. Ela tem um grande ímã puxando para as coisas da carne. Já o termo inclinar para o espírito, Paulo usa uma outra palavra no grego, é diferente. A palavra inclinar para o espírito, Paulo usa o termo katá. O termo katá no grego, que é inclinar para o espírito, significa segundo o espírito, ou conforme o espírito. O termo katá, que é inclinar para o espírito, quer dizer contra ou apesar de. O que é que quer dizer isso? Quer dizer que é como se o espírito está levando, ou melhor, o homem está sendo levado contra a vontade da carne para buscar as coisas do espírito. Vocês viram a diferença? É grande, irmãos. É muito grande. A carne pende naturalmente para as coisas da carne. Agora, a carne, vamos fazer uma outra analogia. O crente que ainda está na carne, por assim dizer, ele já tem, alguém o empurra para as coisas do Espírito. Perceberam a diferença? Naturalmente ele não pensa. Então aqui mata também a ideia do livre-arbítrio. Porque o arbítrio humano, carnal, só leva para mais longe de Deus, cada vez mais. O homem não tem livre-arbítrio. Porque a carne puxa ele para as coisas da carne. Se ele ficar na carne, por si só, ele nunca vai buscar a Deus. Nunca. O que ele vai fazer? Cada vez mais para longe de Deus. Se o Espírito não agir nele, ele nunca vai buscar as coisas de Deus. Ele nunca vai buscar a Deus. Ele nunca vai buscar as coisas do Espírito. É simples. É isso, esse é o termo. A questão agora aqui é gramatical, né? A gente esmiuça o termo usando esses termos, usando essas ferramentas, a história e a gramática. Na gramática grega expressa isso. Então vocês percebem que o Espírito é que leva o homem para Deus, para as coisas do Espírito. Faz com que eles cogitem das coisas do Espírito. E cogitar, agora para o terceiro termo aqui, o termo cogitar. O que é cogitar? No grego proneo, significa mentalidade, pensamento. Ou seja, significa que tem um pensamento constante. É alimentar sentimentos e desejos e assim criar uma disposição. O termo aqui, cogitar, é isso. Ele passa a ser levado pela carne a carne já está automaticamente indo para as coisas da carne, e ela só pensa nas coisas da carne, ela só pensa naquilo que satisfaz a carne, ela só quer realizar o desejo da carne. Cogita das coisas, só pensa nas coisas da carne. Só pensa naquilo. Né? Então é mais ou menos isso. Agora, o Espírito, ele leva o homem a pensar nas coisas do alto, a buscar as coisas do alto, a buscar a Deus, e a cogitar e desejar as coisas de Deus. Cogitar é isso, não é? O cogitar, então, depois da inclinação, leva para uma disposição de pender. Aí vem a terceira palavra, que vai aí no versículo 6, que é o pendor, não é? Ainda não chegamos lá. Então, é semelhante ao pendor, que o pendor, na verdade, é derivado do cogitar. É a mesma palavra grega, só tem uma variação. O cogitar é proneo e o pendor é pronema,
que é derivado do proneô, que é mente ou mentalidade. Por isso no versículo 6, em algumas versões, tem aí, porque a mentalidade da carne é uma, a mentalidade do espírito é outra. Não sei se vocês viram aí, tem algumas traduções que falam isso. Ou a mente do espírito, a mesma coisa. Não é? Então, Paulo quer dizer então que a carne por si mesma só pensa e só tem disposição para as coisas da carne, que estão relacionadas com o pecado. Ah, mas a carne faz as coisas ruins o tempo todo? Não. Mas ainda assim é pecado, coisas ruins para nós. Nós julgamos as coisas ruins segundo a sabedoria humana, né? Por isso que a palavra de Deus precisa humilhar nossa inteligência. Precisa humilhar nossa inteligência. Por quê? Porque a gente pensa que, quando o cara faz uma doação, ele está fazendo uma boa ação. Sim, para nós, homens, é. Mas se ele faz aquilo para a glória dele, é horrível para Deus. Ele está rejeitando a glória. Ele não está fazendo para a glória de Deus. Ele pode curar uma doença de uma pessoa, mas se ele faz aquilo para a glória dele, ele está sendo inimigo de Deus. Ele não está dando glória para Deus. E a carne faz isso. Então, as coisas ruins aqui, que a carne faz, o pecado, não são só as coisas más, conforme o olho humano. Mas aqui o olho é divino, é Deus que está olhando aqui. Pode fazer tudo bonitinho, tudo certinho, mas se ele faz e bate no peito que nem o fariseu, e diz assim, Senhor, te dou graças porque não sou como esses homens, como esse publicano, porque eu faço isso, faço aquilo, eu faço tudo certinho. E o que diz a palavra? Esse não foi justificado. Não agradou a Deus. Então é isso. Então essa é cogitar. Então, são coisas relacionadas ao pecado. Agora, o Espírito Santo conforma os pensamentos, ele transforma a vontade do homem, ele transforma então os desejos do homem para buscar as coisas espirituais, apesar da carne. É o poder do Espírito que trouxe você aqui nessa noite. Por exemplo, hoje você veio buscar as coisas de Deus, quando você vem para a igreja, ouvir a palavra de Deus, adorar o Senhor, orar, ter comunhão com os irmãos, não é? Participar desse momento de adoração. Você está aqui buscando. Quem te trouxe aqui? O Espírito. É o pendor, a inclinação do Espírito leva para as coisas do Espírito. Né? Então é isso, bem simples de entender. Né? E uma boa ilustração desse termo cogitar está lá em Mateus capítulo 16. Abram comigo Mateus 16. Eu disse que a gente tinha que trabalhar bastante esse versículo 5, mas depois eu tento correr nos outros. Mas aqui, Mateus 16, eu vou ler aqui, Mateus 16, de 21 a 23. O mesmo termo que Paulo usa, cogitar, é o que Jesus usou aqui. Presta atenção. Ele diz assim, versículo 21. Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Aí o que acontece? Versículo 22. E Pedro, chamou Jesus à parte, começou a reprová-lo, dizendo, tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Presta atenção no versículo 23 agora. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro, arreda Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. Simples. A carne, Pedro ainda não estava aqui, convertido ainda. O Espírito Santo não tinha vivificado, terminado a obra, ele estava ainda ouvindo através do ministério de Jesus. Não é? O Evangelho, vem do Evangelho vivo, não é? Que privilégio de Pedro. Porém, ele ainda não estava sendo movido totalmente e ganho pelo Espírito Santo. Trabalhado sim, mas ainda não vivificado, por assim dizer. Né? Então, aqui, o que Pedro fala cogita das coisas da carne. É a mesma coisa. E as coisas da carne e as coisas de Satanás são as mesmas coisas. Porque levam tudo para longe de Deus. Não é que, Satanás é só pensar no inferno. Eu quero, a pessoa que está na carne e fala assim, eu quero ir para o inferno. Não. Basta ele dizer assim, eu não quero Deus. Ele não precisa dizer assim, eu quero viver no pecado, eu quero nas orgias.
na prostituição, na bebedeira, matar, roubar. Não. O homem pende para as coisas da carne, né? E não precisa pensar nessas coisas ruins. Ele só está pensando assim, eu não quero Deus. Deixa Deus para lá, eu vivo a minha vida, eu sou dono do meu nariz. Pronto. Já é rebelde contra Deus. Ele vai para o mesmo lugar do que o maior assassino do mundo se ele não se arrepender até o fim. Então, encerrando o versículo 5, a gente vê aqui que ele mostra que há uma inclinação que leva a um cogitar, que é desejar, né? Ter a mente, a mentalidade para aquelas coisas. Ou a carne para a carne, ou o espírito agindo no homem para as coisas do espírito. Então é assim que ele encerra e parte para o versículo 6. Aí ele vai mostrar 2 destinos e 2 resultados, ou 2 resultados diferentes. Se tem aqueles que pendem para um lado, com certeza vão colher aquilo que eles estão plantando. Vai pender para um lado, vai ter uma colheita, vai ter um resultado. Se pender para o outro, é outro tipo de colheita, é outro resultado. E ele fala no versículo 6, porque o pendor da carne, dá para a morte, mas o do espírito para a vida e paz. Ele fecha simplesmente dizendo assim, a carne leva para a morte. Essa morte aqui, irmãos, é porque ele já está morto. A carne, aqueles que estão na carne já estão mortos. E vai levar para a morte eterna. Vocês lembram quando nós estudamos sobre a morte, não é? A morte, ela tem 3 estágios, ou tem 3 tipos, e a morte é apresentada na Bíblia dessa forma. A morte pode ser a morte espiritual, a primeira morte que surgiu no mundo foi a morte espiritual. Quando aconteceu? Lá no Éden. Mas Adão já nasceu morto? Não. Mas ele morreu espiritualmente quando ele pecou. Com a queda, a morte entrou. Não que Adão morreu na hora, comeu o fruto e morreu. Não. Ele pecou por desobediência. Ali, imediatamente, ele morreu espiritualmente. A segunda morte é a morte física, quando nós morremos no corpo. Né? E a terceira morte é a morte eterna, quando a pessoa está separada de Deus para sempre. Essa é a morte eterna. Então, Paulo está dizendo que a morte que a carne leva, o pendor da carne, a inclinação, a tendência ou a propensão da carne é levar para a morte eterna, porque morte física, a morte espiritual já está. A carne, ou seja, os descrentes, aquele que não tem o espírito, eles já estão mortos espiritualmente, porém agora eles vão, se não vierem a crer por uma ação do espírito, eles vão para a morte eterna, definitivamente separados de Deus no inferno. Aí é o resultado final. É isso que Paulo está querendo dizer aqui. Segundo pendor aqui, ele fala do espírito, mas o espírito pende para a vida e paz. A gente fica pensando, não, Paulo, peraí, mas primeiro é paz, depois vida. Não, primeiro você precisa estar vivo para você ter paz com Deus. Se você não for vivificado, você não tem paz. Primeiro, o Espírito vivifica, não é a primeira obra do Espírito Santo, não vivifica a gente. Ele vivifica, a gente abre os olhos, crê no Senhor Jesus Cristo, ama a Deus e passa a ter paz com Deus. Então é isso que ele diz aqui. O Espírito leva a vida e paz. E a paz com Deus também vai levar a vida e paz que o Espírito promove no crente, leva para a vida eterna também, que é o que ele vai explicar no versículo 11. E vamos chegar lá daqui a pouco. Então, partindo para a segunda parte, de 7 a 8, agora a gente vai ver sobre os que permanecem na carne. Versículo 7, Paulo já havia dito, em primeiro lugar, no versículo 6, que a inclinação ou o pendor da carne dá para a morte. Ou seja, o resultado da carne, daqueles que são incrédulos, leva para a morte. Morte espiritual, ou seja, a separação de Deus. E depois a morte eterna, que é a separação de Deus para sempre. Aí já não tem mais jeito. Agora ele vai explicar que a morte, que é o resultado dos que estão na carne, significa outra coisa. Olha aqui que ele quer dizer o que significa morte. Morte, no versículo 7, diz assim, que o pendor da carne, que esse mesmo pendor que leva para a morte, no versículo 6,
é inimizade contra Deus. Então, morte espiritual é inimizade contra Deus. Então, vejam, aqui significa uma rebelião, inimizade. Não é que aquele que está morto espiritual, ele está assim, sem nenhuma ação contra Deus. Não, ele realmente não quer Deus. Ele rejeita as coisas de Deus. Ele não é inativo. Porém, ele estando morto, ele está agindo contra Deus. De alguma maneira, ele não quer Deus. Então, ele diz que a morte, que é o pendor da carne, é inimizade contra Deus. E essa inimizade contra Deus, que é o contrário daquilo que o Espírito produz no crente, né? Se a carne produz inimizade contra Deus, o Espírito produz paz com Deus, não é isso? No versículo 6 diz que produz paz com Deus. Então a inimizade é o contrário de ter paz com Deus, é permanecer inimigo, permanecer rebelde, não é? E a inimizade contra Deus é viver em desobediência a Deus, a não querer se sujeitar à vontade de Deus, é o que ele diz na sequência do versículo 7. Ele diz assim: por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus. O que é ter inimizade com Deus? Inimizade com Deus é não obedecer a sua lei, é não cumprir a sua lei. Por isso que hoje o crente, ele quer cumprir a lei de Deus. O Espírito Santo nos leva para um compromisso com a lei de Deus, com a lei de Deus. A gente deseja a lei de Deus, né? Por isso a gente tem paz com Deus, porque, fazendo um raciocínio inverso, né, quer dizer que quem obedece à lei de Deus, que só pode pelo Espírito, ele agrada a Deus. Ele não tem inimizade contra Deus, né? Esse é o raciocínio inverso. Então Paulo está dizendo que a carne é inimizade contra Deus porque desobedece à lei de Deus. A lei aqui é a vontade de Deus. Deus exige que os seus filhos, os seus eleitos, sejam santos como Ele é santo. Deus exige que os seus eleitos cumpram a sua vontade, que está na lei, na sua palavra. Não tem essa coisa, por isso que eu estou falando, não existe crente carnal. Se o camarada está na carne, permanece na carne, e é exortado pela igreja, é exortado pelos irmãos, ele não se arrepende, ele morre em seus pecados, eu posso dizer para vocês, ele não era crente, porque ele não se arrependeu. Se ele permanecer em desobediência, em rebelião contra Deus, e morrer assim, ele não se arrependeu, difícil dizer que ele era um eleito. Agora, se ele está na carne, desobedecendo, mas em algum momento, por isso que diz a palavra, enquanto há vida, há esperança, né? Então você exorta uma pessoa, e de repente ele toma uma decisão, peraí, o que eu estou fazendo da minha vida? Eu creio no Senhor, eu vou voltar, eu estou com nojo de tudo isso que eu fiz, eu volto para Deus, eu volto para a igreja. Quando ele volta, ele é um cristão, de fato. Porque ele está fazendo a vontade de Deus, ele não quer ter inimizade com Deus, ele não quer ser rebelde contra a vontade de Deus, ele ama a Deus, então ele volta para Deus, como o filho pródigo, ele volta para o pai, né? Então inimizade com Deus é isso, é não estar sujeito à lei de Deus. Então, Paulo afirma que a carne, por sua inclinação natural, aquilo que nós vimos no versículo 5, né? Por inclinação natural, ninguém precisa empurrar a carne para buscar as coisas da carne, para desobedecer a Deus, porque ela já está sob a ira de Deus. Por quê? Porque ela está desobedecendo a Deus o tempo todo. Então, Paulo está querendo dizer que a carne, por sua inclinação natural, não pode estar sujeita à lei de Deus. Veja como ele termina o versículo 7. Nem mesmo pode estar. E é a mesma coisa que ele fala no versículo 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. É impossível agradar a Deus. Por quê? Porque existe um grande imã puxando a carne para longe de Deus, para desobediência a Deus. Não tem como, a carne não tem esse poder de agradar a Deus. É isso que ele quer dizer no versículo 8. E como eu disse, não são somente por coisas ruins e pecaminosas que o ímpio faz, mas até mesmo pelas coisas boas. Por quê? Porque a motivação dele é egocêntrica. A motivação do descrente, ainda que ele faça boas obras, é para a glória dele.
e não é para a glória de Deus. É uma outra motivação. E isso também é abominável e é inimizade contra Deus. Isso também é inimizade. Igual o profeta Isaías, capítulo 64, anote para ler em casa, eu estou querendo correr e vou ler o texto para você, mas você lê em casa para ver se eu não estou falando bobagem. Confira. Isaías 64, versículo 6, na primeira parte do versículo 6, de Isaías 64, diz assim, você conhece o texto: mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Para quem que Isaías está falando? De quem que Isaías está falando? Do povo de Deus, do povo de Israel. Tudo que ele faz para a glória dele é imundícia. Interessante isso, não é? Então, aqui fechamos então a segunda parte, falando da inclinação da carne, o resultado da carne, que agora fala de um relacionamento com Deus, que permanece quebrado em inimizade com Deus, por isso jamais ela pode estar sujeita à lei de Deus e jamais pode agradar a Deus. Esse é o resultado da carne. Então ele não está falando de crente carnal, ele está falando de homem ímpio, né? O carnal aqui é ímpio, é o descrente. E fechando o trecho, a partir do versículo 9, vamos para a terceira parte. Agora ele diz sobre os eleitos. Ele passa a falar que os eleitos são a habitação do Espírito Santo. E o vós aqui é como se ele estivesse falando para um grupo de pessoas que são aqueles que estão na carne. Agora ele se volta para outro grupo de pessoas e agora olha para a igreja de Roma e fala assim para os irmãos da igreja de Roma: vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. O trecho aqui, o importante é ver a diferença entre o caso daqueles que estão na carne e agora aqueles que estão no Espírito. A única diferença é a habitação do Espírito. A única diferença, você não vê um crente não está com um X na testa, andando pela rua aí, ou um brilho especial, né? Tem gente que diz que brilha a glória de Deus, né? Eu não quero nem ver esse tipo de coisa, eu vou sair correndo, né? Arrepiante. Mas a gente entende que a diferença é uma coisa subjetiva, é alguma coisa que habita dentro de nós, é o Espírito. E ele vai falar aqui nesses 3 versículos, 3 vezes ele vai falar: habita em vós o Espírito, versículo 9, versículo 10, Cristo está em vós. E no versículo 11, de novo, ele fala: se habita em vós o Espírito. E esse mesmo Espírito vai vivificar, porque ele habita, o Espírito que em vós habita, quando ele termina o versículo 11. Então, a diferença única aqui não tem mérito nenhum de homem nenhum. É simplesmente porque o Espírito habita no crente. Essa é a diferença. É algo mais que o crente tem. Porque o Espírito, pela sua soberana vontade, resolveu habitar no crente. Não é porque eu fiz alguma coisa para merecer, mas por causa da justiça de Cristo. Agora, a prova de que eu fui justificado é que o Espírito habita em mim. Agora, como é que eu provo para vocês que o Espírito habita em mim? Como é que eu posso provar, Newton, como é que eu posso provar para vocês que o Espírito habita em mim? É simples. Se você olhar para o trato passado, para a minha vida passada, a maneira com que eu tratava a minha esposa, a maneira com que eu tratava os meus filhos, a maneira com que eu me relacionava com as pessoas, a maneira com que eu lidava com os meus negócios, a maneira com que eu administrava as minhas finanças, tem que ter uma diferença. Tem que ter uma transformação. Ah, mas precisa falar em línguas. Negativo. Ah, mas precisa, sei lá, fazer coisas sobrenaturais. Não. Precisa ser transformado. Transformação de vida. Eu trato a minha esposa agora como ela merece, como aquela que é coerdeira comigo da graça da vida. Eu vou honrá-la como a mulher, a pessoa mais importante no mundo, abaixo de Cristo, lógico, é ela. Então, essas diferenças, né, práticas vão aparecendo, não são coisas sobrenaturais. Essa é a prova de que o Espírito habita em mim. Né? Então, Paulo passa a dizer aqui que a diferença é essa. Que nós não estamos mais, versículo 9, né? Não estão, vós que não estáis na carne aqui significa sob o domínio da carne.
Agora, não quer dizer que a carne ainda não está lá, de vez em quando tenta a gente, não é? Ele não está excluindo essa possibilidade. Mas ele está dizendo que agora ela não domina mais você, porque você tem o Espírito. Você tem um poder que te capacita a vencer a força da carne. E muitas vezes a gente não vence a tentação e às vezes cai em pecado. Mas em última análise, o Espírito vence. Se ele é crente, ainda que ele caiu em pecado, o Espírito vence. Sabe por quê? Porque ele se arrepende um dia. O Espírito vence quando o pecador se arrepende e volta para casa. Quando o filho pródigo voltou para casa, quem que venceu? A carne do filho pródigo, que queria ficar com as prostitutas e gastar toda a herança do pai, que era dele? Não. Quem venceu foi o Espírito, que fez com que ele pensasse, caísse em si e dissesse assim: vou voltar, pequei contra os céus e contra ti. Eu vou voltar para a casa do meu pai, porque lá... Desculpe, deu branco agora o que o filho fala, mas ele volta para a casa do pai. Ele volta para a casa do pai. E lá, quem que trouxe ele de volta para a casa do pai? O Espírito venceu. E ele fala: faz-me como um dos seus jornaleiros, né? Porque ali há comida, ali há provisão, na casa do pai. Lembrei. Né? Então é isso. O Espírito Santo trabalha no coração do crente e ele volta para o pai. Ele volta para Deus, não é? Então, em última análise, sempre o Espírito vai vencer a carne. E ele está falando aqui, questão de habitar, quer dizer que neles habita o Espírito, não é? Os eleitos, então, são o santuário de Deus, o templo do Espírito Santo, como Paulo também fala muito disso aos Coríntios. Ele diz: olha, vocês são o santuário de Deus, a morada de Deus em Espírito. Vocês são o templo do Espírito Santo. Né? E Hebreus também fala, já não há mais o templo feito por mãos de homens, mas agora o templo é feito por Deus. Quem são esses? É a igreja. Então, o templo agora não é de tijolo, de cimento e de concreto, e de telhado. O crente é de carne. O templo não é mais de tijolo e de cimento, mas ele é de carne. Ele é constituído de pessoas, um grupo de pessoas que o Espírito Santo salvou, e agora eles são templo do Espírito Santo. O Espírito habita em vós. Nós respeitamos esse local de reuniões, a gente procura ter cuidado, ter zelo por um salão, porque Deus graciosamente nos colocou aqui, para a gente ter as nossas as reuniões, né? Mas a gente não adora aqui esse templo. Não é? A gente entende que o templo de Deus somos nós, que vivemos no Espírito. Não é? Então isso aqui é também mais um ensinamento de Paulo. E ele diz, quando habita aqui, é uma habitação eterna, uma habitação para sempre, ele não sai mais do crente. Não é? O versículo 10 agora, Paulo diz assim: se porém Cristo está em vós, veja, ele compara, habita o Espírito, e agora ele fala que Cristo. Então, a gente pode entender que também aqui nos ajuda a compreender a divindade de Cristo. Cristo é o Espírito, e Cristo e o Espírito são Deus. Aqui a gente vê o Deus triuno. O mesmo Espírito que habita em nós é o Espírito de Cristo, ou o Espírito de Deus, ou o Espírito Santo. Não é? Então aqui ele está falando da divindade de Cristo, e que o Espírito que habita em nós é Cristo. Versículo 10. O corpo, então, ele diz que, versículo 10, o corpo, na verdade, está morto, por causa do pecado, mas o Espírito é... Agora, percebam que mas o Espírito, na sua versão está com letra minúscula, esse Espírito aqui, no versículo 10, o segundo Espírito, né? É o Espírito que fala no versículo 10, está em minúsculo, né? É o Espírito nosso, o Espírito humano. O Espírito do ser humano, ele é vida. Por quê? Porque o Espírito, com letra maiúscula, que é o Espírito Santo, deu vida para ele, deu vida eterna para ele. Então, aqui Paulo está dizendo que o corpo está caminhando para a morte física, porque é resultado do pecado de Adão, é a nossa herança em Adão. Nós vamos morrer um dia. Agora não vamos morrer mais espiritualmente. Aleluia! Glória a Deus, irmãos, nós não vamos mais morrer espiritualmente, nem agora e nem no futuro. Porque vejam o versículo 11, ele diz assim:
Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará, está no futuro, vai fazer no futuro, vai ressuscitar, é o mesmo termo, ressuscitar vocês também, o vosso corpo mortal, por meio do Espírito que em vós habita. Então, aqui Paulo está querendo dizer assim, o corpo, o seu corpo vai morrer um dia, mas esse mesmo corpo, da mesma forma que o teu espírito hoje está vivo para sempre, o teu corpo também um dia vai ficar vivo para sempre, sabia? Quando fala que é um novo corpo, Paulo não está querendo dizer, quando ele diz lá aos Coríntios que ele vai nos dar um novo corpo, é um corpo glorioso, ele só está querendo dizer que é esse mesmo corpo que não mais perece. Como que ele vai ser? Não sei, depois eu te conto. Mas é um corpo que vai ser glorioso, como o corpo de Jesus, que hoje está sentado à destra de Deus. Nós teremos um corpo semelhante ao dele, que não está mais sujeito à morte, porque agora ele é um corpo eterno, não é? E é carne, no sentido de ser corpo, não é? Mas ele não morre mais. As células, eu não sei, irmão, não vou explicar agora, porque acho que nem a biologia e nada pode explicar isso, nem a medicina, né? Mas, enfim, não vai ter mais essa corrupção do corpo. E quando ele diz que nós somos o santuário de Deus, ele está querendo dizer que o Espírito, voltando ao versículo, perdão, o versículo 10 ainda, ele está querendo dizer que nós somos um paradoxo, nós estamos na carne morrendo, mas também estamos no Espírito vivendo para sempre. É um paradoxo, né? Nós somos pessoas de dois mundos. Nós ainda estamos num mundo que se corrompe, que está se destruindo, que está morrendo, que está acabando, que está se degenerando, desintegrando, mas também nós somos gente de um outro mundo, que é um mundo eterno, que é um mundo que não se estraga, não morre mais. É isso que Paulo está querendo dizer aqui, no versículo 10. Né? Esse espírito humano que está vivo, né? O mesmo espírito habita em nós. É a certeza, é a prova. Da mesma forma que lá em Efésios a gente sabe que o espírito é o pendor, né? É o penhor. Lá em Efésios diz que ele é o penhor, né? Ou seja, a garantia, estou trocando todos os termos aqui, né? Mas são termos ricos, né? Que a gente precisa compreender. Se o Espírito lá em Efésios diz que ele é o penhor, Paulo diz que o Espírito é o penhor, ou a garantia de que nós somos eleitos e temos uma herança, agora ele diz que esse mesmo Espírito é a garantia de que agora ele vai trabalhar na nossa vida para nos transformar agora, para nós lutarmos contra a carne, para nós lutarmos contra o pecado, é a prova de que o Espírito está em nós agora. Né? A herança eterna eu não consigo ver ainda, mas eu posso ver agora a transformação que o Espírito faz na minha vida. Né? Então, essa prova de que eu sou eleito e que o Espírito está em mim, é quando ele me transforma. Uma prova das mais lindas que a gente vê no verdadeiro crente é quando ele erra, quando ele machuca alguém, quando ele fere alguém, quando ele peca contra alguém, ele chega nessa pessoa e diz assim: me perdoa, meu irmão, me perdoa, meu cônjuge, me perdoa, meu vizinho, me perdoa, minha mãe, meu pai, eu pequei. É a prova de que o Espírito está nele. É uma prova maravilhosa, né, de que ele foi tocado e transformado. E aí, finalizando, já falei sobre o versículo 11, então no versículo 11, Paulo está querendo dizer assim, no tempo passado, o Espírito que ressuscitou Jesus, quando foi isso? Depois da sua morte lá na cruz, lembram-se? Há 2000 e poucos anos atrás, Jesus morreu na cruz. Deus, pelo seu Espírito, vivificou o seu Filho, tirou ele do sepulcro e deu vida. Como que fez isso? Ressuscitando o seu corpo. E no versículo 11, então, Paulo está dizendo, a mesma coisa que aconteceu, a garantia de que isso vai acontecer com vocês também no futuro, que o Espírito vivificará também o vosso corpo mortal, estou no versículo 11, tá? O Espírito
vai vivificar o vosso corpo mortal, a garantia, a certeza disso, é porque Ele já fez isso com um de vocês, há 2000 anos atrás. O corpo de Jesus. Ele era 100% homem, como eu, como você. E Ele fez isso. Ele ressuscitou Jesus. E o Espírito Santo usa Paulo para dizer, eu vou fazer em você também, ó igreja. Eu vou fazer em você também, ó eleito. Agora a nossa luta, o Espírito está nos ajudando para nós vencermos o pecado e a carne. Não é essa a luta? É o presente. Mas Ele promete, lá no futuro, eu vou te dar um novo corpo. E você vai viver com Deus para sempre, glorificando a Deus, adorando a Deus. Coisas maravilhosas que você nem imagina, nem eu. Para sempre. Não é? Paulo então termina afirmando que essa promessa futura, né, que Deus vai dar isso, é por causa da certeza de que Deus Pai já fez, através do Deus Espírito, no Deus Filho. Ele fez isso lá, no sepulcro, quando Jesus estava lá. Concluindo então, fechando, o que a gente pode tirar de conclusão? Você vai levar para casa algumas coisas, espero que você leve. Em primeiro lugar, concluindo, essa é a principal obra do Espírito Santo, meu irmão, minha irmã. A principal obra do Espírito Santo é aplicar a salvação conquistada por Cristo aos crentes. Essa é a principal obra do Espírito Santo. Então, a primeira grande obra do Espírito Santo é nos dar vida, é nos vivificar, é nos fazer crer em Jesus Cristo. Essa é a grande obra, é produzir arrependimento, conversão dos nossos maus caminhos. Essa é a grande obra do Espírito Santo. A grande obra do Espírito Santo, e nós não estamos menosprezando, não é, em segundo lugar, falar em línguas, ter sonhos, fazer curas e milagres, e ter sonhos e visões. Isso Deus pode fazer pelo seu Espírito? Pode. Ele é Deus. Mas essa não é a principal obra. A principal obra é que Ele nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. É porque Ele nos deu vida, e vida em abundância. Ainda que eu não fale em línguas, ainda que eu não faça milagres, ainda que eu não cure ninguém, ainda que eu não faça coisas sobrenaturais, espetaculares, como as pessoas procuram em outras igrejas, e infelizmente, oremos por eles, irmãos, eles precisam ver. Por quê? Porque isso é secundário. É obra do Espírito? Pode ser, mas se edifica, eu não sei. O que precisa é que Deus quebre o meu coração duro e me transforme, e me faça um marido melhor, me faça um pai melhor, me faça um homem melhor, que honre a Deus, que me leve a glorificá-lo no meu trabalho, no meu estudo, como cidadão, ser um homem honrado, um homem digno, onde ele compromete a sua palavra, como diziam antigamente, como um fio de bigode, e não se retrata, e não volta atrás. É transformado. Isso é a principal obra do Espírito Santo. Me desculpe falar desse jeito, mas é isso que a gente precisa aprender. A verdadeira obra do Espírito Santo é essa, é dar vida. É fazer-nos andar em novidade de vida. Segundo lugar, a gente conclui que o templo do Espírito Santo somos nós. Somos os membros do corpo de Cristo. Não é mais o templo físico. Então, como nós já vimos, apesar de que nós temos cuidado com tudo que Deus nos dá e precisa, nós precisamos cuidar daquilo que Deus nos dá, com ordem e decência, o templo do Espírito Santo é a igreja. E a igreja são os eleitos, são os homens, são as pessoas. Homens eu estou dizendo no genérico, não é? E a aplicação final, as aplicações aqui, primeira delas, eu queria que você olhasse primeiro para você. Diante dessa palavra, olhe primeiro para você. Não olhe para o teu vizinho, não olhe para o teu amigo, não olhe para a pessoa que você ama, não olhe para o teu cônjuge, olhe para você. Em primeiro lugar, olhe para dentro de si. Use essa palavra para conferir o seu estado diante de Deus. Como é que eu estou hoje diante de Deus? Veja se você está no Espírito, pendendo para as coisas do Espírito, dando mais valor às coisas do Espírito e às coisas do reino de Deus, ou ainda está pendendo para as coisas seculares, mundanas,
E eu não estou querendo dizer aqui que você está se envolvendo com coisas extremamente corruptíveis e pecaminosas. Não, se você está dando mais valor ao trabalho do que ao reino de Deus. Se você está dando mais valor ao lazer do que ao reino de Deus. Se você está dando mais valor até à própria família do que ao reino de Deus. Confira isso diante de Deus. Olhe para esse prisma. Embora nós tenhamos falado que há uma diferença aqui, é ímpio, quem está na carne é o ímpio, e quem está no Espírito são os crentes. Não é? Ainda assim, confira, para que você não tenha dúvida que você é de fato um eleito. Se você está aqui nessa noite, já é prova de que você veio buscar a Deus. Então, uma coisa que eu esqueci de falar, todos esses termos aqui que Paulo fala, se o Espírito habita em vós, se alguém está no Espírito, se porém Cristo está em vós, se habita em vós o Espírito, ele não está querendo trazer dúvida para você, nem para mim. O termo aqui também significa assim, já que o Espírito está em vós, vocês fazem uma coisa, vocês fazem diferente daqueles que estão na carne. Paulo não está querendo trazer dúvida. Não é isso que ele está querendo dizer aqui. O que ele está querendo dizer é que ele tem certeza de que o Espírito habita na igreja de Roma, como para nós aqui nessa noite, e por causa disso, vocês agem diferente. Vocês têm um novo comportamento. Não é? Segundo lugar, agora, olhando para outra pessoa, aquele que não tem a graça. Aqui, se você está na carne, na incredulidade, ainda não creu em Jesus Cristo, o que você precisa então é pedir para que Deus Pai, pelo poder do Deus Espírito Santo, abra os seus olhos, para que você veja a pessoa e a obra do Deus Filho, que é Jesus Cristo. E eu quero orar por você, que ainda não creu no Senhor, para que você creia. Nessa noite, não é? Para que você experimente o que é a verdadeira paz com Deus, para que você prove o que é a alegria de ter paz com Deus, a grande bênção dos eleitos. Em último lugar, terceiro lugar, aplicamos também para você que é crente, mas você tem alguém na família que está na dúvida, que parece que não vai, já deu provas de que é crente, mas agora está caído e por algum motivo não está caminhando com Deus, ou está fraco na fé. Então, se alguém de sua família está demonstrando certa carnalidade, no termo assim que parece, você não tem certeza, porque dói, não é? Por exemplo, quem tem um filho, que às vezes cai no mundão, já creu no Senhor, foi batizado um dia, andou com o Senhor, mas ele agora está demonstrando algo totalmente diferente do que ele tinha, do que ele creu. Então, eu quero dizer para você, continue orando por ele e falando de Cristo a ele. Não desanime, não desanime. Faça como Paulo, eu creio que você está no Espírito, que o Espírito habita em você. Por isso eu vou continuar te exortando, eu vou continuar falando de Cristo para você, eu vou continuar te repreendendo se for necessário, e eu não vou deixar de orar por você, porque enquanto há vida, há esperança, a pessoa pode voltar para Cristo, pode voltar para a igreja. E vamos fazer uma oração então, finalizando. Ó Deus, nós te adoramos, Senhor, te agradecemos pela tua santa palavra, que é vida para nós. E eu te peço, Senhor, que essa palavra toque em nossos corações e transforme a nossa vida. Leva-nos, Senhor, a nos arrepender dos nossos maus caminhos, porque o teu Espírito está em nós. E ele está nos levando para a santidade. Por isso eu peço, Senhor, para todos os que estão numa vida dúbia, pecaminosa, Senhor, quebra, Senhor, a força da carne que pende para as coisas da carne, mas que pelo teu Espírito haja arrependimento e volta para Deus. Que crentes de verdade possam voltar para o Senhor nessa noite. Eu te peço isso, Pai. Também te peço, Senhor, por aqueles que ainda não conhecem o Senhor, que através do poder do teu Espírito, porque vimos que é o Senhor que salva, que o Senhor salve essas vidas. Que o teu evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, que ele haja nos corações aqui que ainda não creem em Jesus Cristo. E ganhe esses corações. E essas pessoas se convertam a ti. E amem e caminhem com o Senhor e passem a buscar as coisas de Deus. Por favor, eu te peço isso. E também te peço por aqueles que estão afastados, por aqueles que estão duvidosos,
por famílias aqui que sofrem por terem alguns entes queridos que estão enfraquecidos na fé, que já caminharam um dia e que estão afastados. Senhor, tem misericórdia dessas vidas. Senhor, que o Senhor dê forças para aqueles que estão ainda de pé, para que eles não caiam. Que o Senhor continue levantando essas vidas para que eles sejam testemunho em seus lares, em suas famílias, para que outros, vendo isso, voltem para Deus. Para que eles, outros que estão afastados, também se arrependam, Senhor. E voltem como filho pródigo. Por favor, Senhor, faz com que eles caiam em si, como o Senhor fez com o filho pródigo. Eu peço, ó Deus Espírito Santo, abra os olhos novamente daqueles que estão nos caminhos de trevas. Eu te peço tudo isso, Senhor, no nome santo, glorioso do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.